Por décadas, a República Islâmica afirmou que a China era o futuro. A Guarda Revolucionária baseou sua estratégia de sobrevivência econômica no dinheiro chinês. Na verdade, 97% do petróleo iraniano estava indo para a China antes desta guerra começar. A frota fantasma, as refinarias ocultas, as rotas de criptomoedas, as redes bancárias sob sanções, cada artifício que o regime construiu foi baseado na suposição de que a China sempre estaria lá. Mas por causa dos ataques iranianos no Estreito de Hormuz, fábricas estão fechando na China e protestos estão explodindo nas ruas. Algo que não é nada comum de acontecer. É por isso que, recentemente, o presidente chinês Xi Jinping pediu publicamente que a China abrisse o Estreito de Hormuz. O plano do Irã está dando muito errado e a Guarda Revolucionária Iraniana agora está implorando por um acordo. Eles querem o fim do bloqueio dos Estados Unidos e estão dispostos a oferecer qualquer coisa. Ontem, a Guarda Revolucionária Iraniana enviou um acordo de paz secreto aos Estados Unidos que abriria o Estreito de Hormuz em breve. Antes de falar do acordo de paz, vamos ver o que ocorre na China e por que Xi Jinping se volta contra o Irã. 4 fábricas de brinquedos em Guangzhou fecharam no mesmo dia, deixando quase 10 mil trabalhadores desempregados da noite para o dia. O pior de tudo é que esses trabalhadores não recebiam seus salários há meses, e agora a fábrica foi fechada. O fechamento aconteceu porque o custo do plástico, que é feito de petróleo e gás natural, disparou depois que o tráfego diminuiu no Estreito de Hormuz, devido aos ataques do Guarda Revolucionária Iraniana a navios civis. Agora, a indústria chinesa de brinquedos já estava sob uma pressão enorme devido ao aumento dos custos. Mas essa guerra a levou ao limite. E como os trabalhadores não recebiam pagamento há meses, talvez 2, 3 meses, agora eles estão nas ruas protestando por salários atrasados e compensação futura. Agora, esse não é um incidente isolado. Estamos vendo sinais de rachaduras aparecendo em toda a economia chinesa. Primeiro, as vendas de carros caíram em março e despencaram em abril. Restaurantes e hotéis recebem menos clientes, pois as famílias estão mais cautelosas. E temos também as fábricas. Não me refiro só às fábricas de brinquedos, mas ao setor industrial em geral, que desacelera devido à queda nas vendas. Os carros seguem parados nos pátios das concessionárias. Isso significa que as fábricas não podem produzir como antes. E isso significa que as siderúrgicas estão desacelerando. E isso significa que tudo que uma fábrica de carros utiliza, todos esses setores estão desacelerando. E o motivo de eu estar focando tanto nos carros é porque esses são os dados que o governo chinês divulgou recentemente. Não temos outros dados para comparar exatamente o que está acontecendo. Agora, é claro, não quero dar a entender que a China é o único país que está sofrendo por causa do que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Isso claramente não é verdade. Mas quero destacar esses novos dados que estão saindo da China, porque, há semanas, as pessoas vêm argumentando que a China está vencendo essa guerra, uma guerra que os Estados Unidos começaram. Na verdade, isso não é verdade. Desde o começo, as autoridades chinesas sabiam da situação. E é por isso que eles nunca declararam abertamente apoio ao Irã. Eles sempre foram cautelosos e sempre pediram ao Irã para não realizar ataques terroristas contra os países do Golfo. Isso, é claro, foi um pouco surpreendente para muita gente que acreditava que Irã e China eram como grandes amigos, sabe, aliados para sempre ou algo assim. Quando, na realidade, isso não é totalmente verdade. Claro, a China compra muito petróleo iraniano. Cerca de 11% das importações de petróleo da China vem do Irã. Mas, por outro lado, o Irã é completamente dependente da China. Como eu disse no começo, 97% das exportações de petróleo iraniano vão para a China. Mas, do ponto de vista chinês, a China é muito mais dependente de outros países do Golfo do que do Irã. Veja, cerca de 40% do petróleo chinês vem de outros países do Golfo, como Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e Catar. Isso mostra que não querem irritar os aliados do Golfo apenas para apoiar o Irã. Por isso, recentemente, Xi Jinping pediu publicamente ao Irã que abrisse o Estreito de Hormuz. Veja a declaração. E essa declaração saiu no mesmo dia em que a fábrica de brinquedos começou a fechar. Xi Jinping solicita ao Irã a reabertura do Estreito de Hormuz, afirmando que isso atende aos interesses da região e da comunidade internacional. Este é mais um exemplo de como o Irã é muito mais dependente da China do que o contrário. A China é muito mais dependente especificamente do Estreito de Hormuz. Eles querem que todos os países usem o Estreito de Hormuz. Eles não querem que o Irã controle o estreito como uma cabine de pedágio.
Infelizmente, para as autoridades iranianas, esse não é o único problema que enfrentam. Eles querem manter a liderança chinesa satisfeita, é claro. Mas, neste momento, eles estão muito mais preocupados com algo que está acontecendo dentro do próprio Irã e que está ocorrendo em um ritmo muito rápido. E isso é o bloqueio dos Estados Unidos e os tanques de petróleo iranianos ficando cheios. Ontem mostramos que a situação ficou tão desesperadora que os iranianos reativaram navios petroleiros aposentados para usá-los como depósitos flutuantes de petróleo. Eles enchem navios com petróleo e os deixam flutuando no Golfo Pérsico como armazenamento temporário, acho. Não sei qual seria o termo certo. Mesmo assim, isso não tem dado muito fôlego a eles, que agora recorrem ainda mais a métodos antigos. E o que quero dizer com isso é que eles estão recolocando em uso tanques de petróleo antigos, estruturas de armazenamento praticamente inutilizáveis, mas eles estão usando só para prolongar a sobrevivência dos campos de petróleo deles. Como vocês provavelmente já sabem, o Irã não quer fechar os campos de petróleo, e é por isso que eles estão tentando encontrar qualquer maneira de adiar essa decisão pelo máximo de tempo possível. Agora, além disso, há outro relatório vindo do Irã, que diz que os iranianos estão queimando seus estoques de petróleo, basicamente seus derivados de petróleo, para garantir que não precisem interromper a produção. Chamas de gás queimam intensamente em Cazaquistão, no Irã, aos domingos, lançando forte poluição no céu. As imagens surgem em meio a relatos de bloqueio naval dos Estados Unidos e especulações de que estoques cheios de petróleo aumentam a queima para controlar a produção. As refinarias de petróleo geralmente sempre queimam algo. Só para dar algum contexto sobre a situação. Normalmente é gás natural que sai quando você extrai o petróleo, e eles simplesmente queimam lá no alto, e você sabe, deixam ir para a atmosfera. Isso acontece em todo o Texas, especialmente em Houston. Muitos agora afirmam que a queima de gás no Irã cresceu muito após o início do bloqueio dos Estados Unidos. Especula-se que os iranianos estejam queimando seus produtos refinados. Basicamente, eles estão queimando petróleo ou outra coisa para abrir espaço para todo o óleo que estão extraindo. Assim podem armazená-lo onde antes ficavam todas essas coisas que agora estão queimando. Agora, vou ser honesto. Esse é um daqueles relatos sobre os quais sou um pouco cético, porque os campos de petróleo extraem muito óleo. Você não consegue queimar tanto óleo só com 2 dessas chaminés, seja lá o que forem. Então é improvável que seja isso que o Irã está fazendo. Talvez seja outra coisa. Talvez algo que eu não entenda. Então, para as pessoas que sabem muito mais sobre a indústria do petróleo do que eu, podem comentar aí embaixo. Mas é aqui que as coisas ficam mais vagas, pois todos os sinais vindos do Irã são positivos para os Estados Unidos. Parece que o regime iraniano está chegando perto de um ponto de ruptura, onde eles precisam tomar uma decisão relacionada à produção de petróleo e aos campos petrolíferos. Mas ninguém sabe exatamente quando os tanques de armazenamento do Irã vão ficar cheios, e ninguém sabe como eles estão se adaptando e como essas adaptações vão impactar o cronograma de quando o armazenamento estará cheio. As previsões sobre quando isso ocorrerá variam muito. Ontem, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã tem apenas 3 dias. Ouça. Mas o que você quer dizer é que quando você tem, sabe, linhas com grandes quantidades de petróleo passando pelo seu sistema, caso essa linha seja fechada por algum motivo, porque você não pode continuar colocando em containers ou navios o que aconteceu com eles não têm navios por causa do bloqueio. O que acontece é que essa linha explode de dentro para fora, tanto mecanicamente quanto na terra. Acontece algo que simplesmente explode. Eles dizem que só tem cerca de 3 dias antes que isso aconteça. E quando ela explode, você nunca, de jeito nenhum, consegue reconstruí-la como era antes. Em outras palavras, sempre será, se você reconstruir, é difícil reconstruir tudo, mas seria apenas cerca de 50% do que é agora. Então, é algo muito poderoso que acontece. Dave tem a ver com a natureza. Mas quando isso fica entupido no final, em outras palavras, quando você precisa desligar, porque você não tem onde armazenar esse óleo, seja colocando em navios ou tanques de armazenamento, que eles já estão praticamente cheios. Algo ruim vai acontecer. Acho que eles estão sob pressão. Agora, especialistas dizem que pode levar 2 ou 3 semanas. Mas isso desconsidera ações do Irã, como colocar em uso navios-tanque antigos e tanques de armazenamento de óleo. Então isso deve dar um pouco mais de fôlego para o Irã, mas não é muito. Então é possível que o Irã esteja chegando ao ponto de ruptura em breve, talvez em 1 ou 2 semanas.
Outro sinal de que o Irã se aproxima desse ponto é que ofereceu ontem um acordo aos Estados Unidos para reabrir o Estreito de Hormuz. Essa é a nova proposta. Veja, o Irã propôs aos Estados Unidos reabrir o Estreito de Hormuz e encerrar a guerra, mas deseja adiar as negociações nucleares para depois. O motivo disso é que a liderança iraniana ainda está dividida sobre quais concessões nucleares o Irã está disposto a oferecer. Essa proposta contornaria essa questão e aceleraria o acordo. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, há um problema. Se os Estados Unidos suspenderem o bloqueio e encerrarem a guerra, que influência terão para fazer o Irã abrir mão do urânio enriquecido e parar totalmente o enriquecimento? Esses são os dois principais objetivos da guerra. Se o Irã não ceder agora, duvido que os Estados Unidos parem a guerra ou desistam do bloqueio. Segundo o painel, haverá hoje uma grande reunião na sala de situação da Casa Branca, onde o governo reunirá todos os membros do gabinete para discutir a seriedade da oferta e como responder. O Irã demonstrou desespero por um acordo. Foi ao Paquistão, onde o ministro das Relações Exteriores afirmou não querer se encontrar com os Estados Unidos, mas se encontrariam depois. Depois foi para Omã. Enquanto isso, o presidente Donald Trump cancelou a viagem de Steve Witkoff e Jared Kushner para Islamabad, onde se encontrariam com os iranianos. Por isso, o ministro das Relações Exteriores retornou ao Paquistão, pois queria realizar a viagem e algum encontro com os Estados Unidos. Parece que, nessa viagem, ou segundo encontro com o Paquistão, o Irã propôs um novo acordo aos Estados Unidos, sobre o qual acabamos de falar. Então, o Irã claramente quer um acordo. E agora a questão é, o que eles estão dispostos a oferecer para conseguir algum tipo de acordo de longo prazo? Outra coisa que será discutida na reunião da sala de situação é o cessar-fogo. Se vocês se lembram, há cerca de 5 dias, o presidente Trump estendeu o cessar-fogo e disse que iria estendê-lo por apenas 3 a 5 dias. Hoje é esse 5º dia. Então, os Estados Unidos precisam tomar uma decisão. Eles querem estender novamente ou querem retomar a campanha de bombardeio sobre o Irã? Agora, felizmente para nós, temos algumas declarações de autoridades iranianas que estão compartilhando o que acham que vai acontecer. De acordo com Mohammad Larazani, ele é irmão de Larazani, que faleceu recentemente. As chances de a guerra recomeçar estão abaixo de 60%, o que é uma maneira bem peculiar de dizer que é mais provável que a guerra recomece do que o contrário. Mesmo que a chance da guerra recomeçar seja de 59%, isso já supera 50%. Assim, é provável que os iranianos acreditem que a guerra vai recomeçar muito em breve. Só o tempo dirá o que ocorrerá. Clique no botão de inscrever-se abaixo. Assim que tivermos novidades sobre a reunião da sala de situação, atualizaremos vocês em um próximo vídeo. Até lá! Agora, para entender por que o Irã está se comportando da maneira que está agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em vários episódios que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final no seu vídeo, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.